Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cris de Pascoal e hoje eu vou falar da Matrix religiosa. Você é um seguidor da Matrix religiosa? Então vem comigo para conhecer um pouco mais sobre esse tema. O que vou falar aqui é o que aprendi nos estudos do Espiritismo e do professor Valdo Vieira, o qual eu experienciei também ao longo de 30 anos como metafísica que sou. Conheci vários locais religiosos que me fez compartilhar esse conhecimento com vocês, para que por meio de uma análise vocês saibam quem vocês estão seguindo. Lembrando também aqui que quem segue sempre se perde. Por isso, pessoal, é tão necessário buscar autoconhecimento para trilhar seus próprios caminhos. Um ser não evoluído, que não tem conhecimento multidimensional, pode ser guia de alguém? Se questionem. E é exatamente isso que ocorre muitas vezes com pessoas que ficam na zona de conforto, esperando salvadores que indiquem um caminho a seguir. Essas pessoas buscam em seitas, igrejas, gurus de todas as marcas, nesse verdadeiro self-service espiritual, e acabam caindo nas mãos de assediadores sem saber que o são. Esses pretendem e querem orientar os demais porque eles adoram ser idolatrados, mas acaba por acorrentá-los ainda mais nas celas da ignorância e da Matrix. Esse tipo de personalidade é o verdadeiro mercador da própria ignorância. Fazem isso por ego e não por ter chegado ao estágio evolutivo capaz de ser realmente um orientador evolutivo. Este guia cego assediador é uma consciência em evolução que está na dimensão extrafísica e pousa e faz parecer ser um ser evoluído que presta assistência, mas sendo, na verdade, um assediador. Muitos problemas, pessoal, são criados a partir da confusão entre esses seres que pousam como espíritos evoluídos, que arregimentam uma legião extrafísica qualificada para ajudar a manter as mentes retrógradas presas na Matrix. Devido às suas imaturidades e má intencionalidades latentes, os guias cegos mais confundem, distorcem e desencaminham pessoas abertas e sugestionáveis. Esse tipo aí de personalidade é um guia desorientador, que pouco acrescenta e que deveria receber assistência de diversas formas dos seres evoluídos, mas estão presos aí nas redes do ego multissecularmente. Desta forma, ficam cegos aos seres da luz. Eles nem enxergam os amparadores universais, muito menos ouvem. Estão fechados dentro do próprio ego siderado, arregimentado pela ilusão do falso poder. Como diferenciar então esse guia cego de um amparador real? Primeiro, o guia cego é uma consciência muito, mas muito emocional. Toda consciência aí extrafísica que se apresenta muito exaltada emocionalmente deve ser analisada aí com muita atenção. Quem fala de modo estridente e quer chamar a atenção onde está, se mostra personalidade carente e provavelmente instável. O amparo aí extrafísico e fraterno, porém, tem uma conduta mais racional, harmônica e lógica e extremamente equilibrada, porque eles trabalham geralmente no anonimato e não perdem tempo com historinhas ou cantando causos. Eles dispensam qualquer tipo de publicidade porque eles não gostam de aparecer. Esta exacerbação emocional egóica de querer aparecer denota imaturidades claras. Estes exigem sempre uma troca para te ajudar. Boa parte dos guias cegos é movido por interesses egóicos e acabam exigindo favores e barganhas para realizar algum tipo de ajuda. Ou seja, suas ações são movidas por interesses e certo oportunismo, ao invés do amparador que ajuda de modo desinteressado e sem pedir nenhum pagamento, seja de qualquer espécie. O guia cego
é um agente a serviço de si mesmo, mistifica fatos o tempo todo e nunca comprova nada do que diz. É um falastrão que pretende, por meio de suas falácias, enganar o maior número de pessoas com falsos dons. Lembre-se de João, de Deus e alguns de seus asseclas. Você acha que realmente esses que seguiam João de Deus, os principais que estavam ali na cúpula, não sabia quem era ele? É claro que sabia. E fechava os olhos para todas as perversidades que ele fazia. Porque eles têm um nível ético extremamente duvidoso. Se você frequenta um local ou tem acesso a um suposto amparador, é preciso ficar atento quanto ao seu nível de ética, que é o melhor termômetro evolutivo. Se acontecer posturas aí desconexas ou de intenções duvidosas, é porque existem incoerências que não podem nem devem ser banalizadas. Não é difícil para uma pessoa fraca em cosmoética ficar irritada com algo e se virar contra você. Eles geralmente gostam de coisas primitivas, que evidenciam certas imaturidades, como títulos de nobreza, artefatos místicos em geral, são mecões que vivem querendo aparecer. Não raro querem fumar, consumir bebidas alcoólicas, fazer rituais, fazem muita gracinha. Tem umas questões aí com sexo, inventam historinhas para contar e fascinar o seu público, coisas que não precisam provar. E é óbvio, são sedutores. E não cumprem com suas promessas de curas. Inventam sempre desculpas pelo que não fazem. Dizem que tudo é karma. São personalistas, sectaristas, bairristas. Não prezam pelo autoconhecimento porque sabem que com isso eles perderão o poder sobre as pessoas. Chegam a vender ou oferecer kits salvacionistas, que só beneficiam o médio, é claro. Assim como vender pedras, e livros e mais outras inutilidades, como óleo santo, corneta santa, e aí vai, fora os dízimos que eles pedem. Falam em nome de Jesus, Deus, Arcanjo Miguel, anjos, entidades evoluídas, usam argumentos de poder, mas fazem tudo ao contrário, porque são contraditórios. Fazem exigências e cobranças indevidas, dominam as pessoas com medo e sempre com questões que não precisam ser confirmadas, obviamente, pela ciência, né? Aliás, odeio a ciência e quem os colocam à prova. Pessoal, um ser de luz não faz cobranças indevidas, pois não se julga na condição de colocar e exigir o que deseja. Aliás, um amparador nem entra em alguns lugares se não for convidado. O respeito que possui não permite fazer exigências e eles simplesmente se afastam quando assistido não quer contato ou não se permite ser ajudado. Seu guia ou o guia do local que você frequenta faz cobranças indevidas, então começa a pensar. Eles têm sabedoria limitada e tudo que seus médios falam é o que eles copiam na internet, no Ctrl+C, Ctrl+V. E aí eles passam todas as informações repetidas sem trazer nenhuma novidade existencial. Como já foi dito, o guia cego talvez seja o maior mercador da própria ignorância. É um tipo de personalidade que, se investigar um pouco mais, não se encontra profundidade de ideias e vivências. Dessa forma, tem conhecimentos e sabedoria limitada e não consegue fornecer respostas satisfatórias. Pior contexto é quando se coloca como santo a supremacia na Terra, para que pessoas sugestionáveis e carentes acreditem. Gente, a maior sabedoria reside na simplicidade. O guia cego é um tipo de personalidade que pode ajudar ou atrapalhar as demais de acordo aí com as circunstâncias. Se para te ajudar ele tiver que prejudicar centenas de pessoas, ou uma, ele fará sem nenhum remorso. Eu já passei por isso, viu? Dessa forma não se trata de um companheiro da fraternidade, mas um mero ajudante com baixa moral, que serve ainda ao lado escuro da força. Quem prejudica os outros não é amparador, é assediador. Um dos piores tipos de guia cego é aquele que se coloca como um santo, como amigo em tudo que faz
e que pousa de benfeitor. Esse tipo de conduta quer estimular a adoração de si, como se fosse um ser divino, e não raro rebanha muitos fiéis. Esses seguidores, em sua maioria, são carentes e impressionáveis, que acabam se apaixonando pela figura posta como mítica. O guia fanático quer atender o próprio ego e não ao seu semelhante. Não se importa com ações que geram karma. A falta de visão evolutiva faz com que o guia simplesmente banalize toda e qualquer forma de interprisão grupocármica. Assim, leva a sua vida multidimensional sem se importar com as leis de causa e efeito, e tampouco se importa com o que planta, já que não faz questão de pensar na colheita, né? Dessa forma, acaba sendo vítima das próprias ações irrefletidas e impulsivas de quem não liga para o amanhã. Esse tipo de ser não respeita seu livre-arbítrio e sua independência. Vê em determinado centro o dito amparador mandar as pessoas calarem a boca, sem um mínimo de respeito. Exu vendendo sorvete flambado na lanchonete do local. O médium recebia até Jesus Cristo. O guia cego, gente, tenta justamente guiar alguém de acordo com o que julga melhor, de acordo com os seus achismos. Além de não se retirar quando a pessoa humana recusa ajudar. Ainda fala como se ninguém tem o direito ao livre-arbítrio. Ou seja, quer que seus pseudos assistidos tenham total dependência em sentido mais amplo. Ao invés do amparador que intercede, surge o assediador que interfere, porque guiar não é ordenar. Essa consciência já te atacou, te passa medo? Ou age como um general? Então reflita. É bom ficar atento se a figura que supostamente te ampara o deixa de alguma forma amedrontado ou se passa uma sensação de ameaça feito um general. Fica atento aí. Caso essa mesma personalidade já tenha te atacado anteriormente, isso com verbalização, fica mais fácil de configurar como guia cego ou como assediador. E por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou fazendo essa pauta? Porque eu quero que você entre nessa quinta dimensão. Que você não fique preso nessas crenças irracionais e doando energia para assediador. Então vale dizer que não é preciso fazer nenhum tipo de autodefesa quanto ao amparo. A mão que acolhe, presta bem atenção, jamais pode ser a que te agride. Entendeu? O guia cego pode ser muito bem intencionado. É até bom. Entretanto, isso não dá a qualificação para ele do serviço de amparador, o que é ruim. Por isso que tem o ditado de boas intenções, pessoal, o inferno está lotado. Na essência, é o indivíduo que vai fazendo sem saber direito e torcendo para dar certo para ele. Tudo que ele acha que é bom, né? Principalmente pro egão dele. Infelizmente aí, pessoal, as comunidades extrafísicas doentias estão cheias de pessoas bem intencionadas. Boa intenção não é o suficiente. O amparador é um especialista em determinado assunto. Não é um ser que defende radicalmente uma doutrina ou uma linha de conhecimento. O guia cego é uma personalidade que defende com unhas e dentes as próprias crenças que levou de sua última vida humana. Interessante aí constatar que muitas são mais fanáticas e radicais até após a morte. Essa postura denota sectarismo e quem pensa diferente é visto como adversário ou inimigo. O amparador ajuda quem for preciso, seja qual for sua linha de conhecimento, e portanto não segue uma única especialidade. Assediadores e guias cegos só ajudam quem pensa igual a eles. E são capazes de prejudicar alguém, sim. Uma das maiores diferenças entre o amparador e o guia cego, que é o assediador, é que esse pode ser capaz de prejudicar alguém. Se o seu assistido deseja que alguém se dê mal, o guia cego buscará atender esse tipo de postura imatura. Há locais religiosos no mundo todo, por exemplo, que trabalham com eles. E muitas vezes com seres extrafísicos especializados em ajudar e também atrapalhar.
Eis a conduta do guia cego. Quem é capaz de perturbar e enganar alguém ainda está bem distante de ser um amparador espiritual, concorda? Esses guias cegos, no extrafísico, geralmente falam pela boca ao invés da telepatia. Ou seja, é um atributo evolutivo que ele ainda não conseguiu, porque ele ainda é o guia cego. Fico atento aí, se você tem um contato com o ser extrafísico e se fala com sua boca, ao invés de simplesmente usar a telepatia, não necessariamente significa que seja um guia cego ou alguém patológico, mas evidencia que o nível de evolução dele não é muito alto. O mesmo vale aí para seres extrafísicos que correm ao invés de volitar ou que sentem vontade de sexo, alimento, né? Eles ainda estão no mesmo nível evolutivo. Esses desejam que seus assistidos ajam como seguidores, aquele seguidor subordinado, criado ou assistente, sempre executando ordens sem questionamento, de modo automático. Sendo assim, se sente melhor quanto mais inconscientes são as pessoas que interagem sob sua tutela. A servidão energética e principalmente psicológica cria a submissão típica das interprisões grupais, de acordo com o princípio de que quem manda, quem pode, obedece quem tem mais juízo. Eles gostam mesmo de ser bajulado. É típico do guia cego a postura de querer e cobrar bajulação quanto à sua pessoa. Ou seja, pede reverência e trata seus assistidos como pessoas inferiores, desprezíveis, enquanto o amparador se nivela de modo horizontal quando assiste. Tome cuidado com estes que ainda precisam ser atendidos contra os caprichos do próprio ego. Se julga dono de quem assiste, arrota curas que geralmente não ocorrem, fazem profecias que nunca se cumprem e sua desculpa sempre é o karma. Você não tem merecimento. Um guia cego muitas vezes se sente dono de quem está junto como se fosse propriedade. Situação comum de que ainda ditam as regras e as condutas dos mesmos. São incoerentes e arrastam milhões de pessoas para ficar na mesma vibe deles. Tem postura de desrespeito quanto às escolhas alheias. Traz sempre prejuízos kármicos para os envolvidos, se permitirem o controle por esse tipo aí de consciência. Porque no universo, ninguém é dono de ninguém. Querem ser notados e almejam agradecimento. Gostam de ser tratados, feitos celebridade. Não se contém em ser um ajudante anônimo ou intangível, pois quer receber elogios e glórias dos seus feitos e os méritos de suas ajudas. Um amparador legítimo não está nem um pouco preocupado se vai receber agradecimento ou gratidão dos demais, porque ele faz tudo fraternalmente, pois faz o que julga certo, independente do julgamento de terceiros. Presta bem atenção, pessoal. Assistência anônima está no âmbito das mais avançadas consciências. Os guias cegos geralmente é um ser contraditório. A autopesquisa tem um ego siderado. Ele ignora e desvaloriza a autopesquisa e toda forma de autoconhecimento. Por isso tende apenas a falar em ter fé e acreditar em tudo que não se conhece. A falta de profundidade nessas áreas tenta ser compensada em frases e ideias soltas, mesmo sem significado amplo, já que é difícil dar diagnósticos e respostas sobre a natureza da consciência. Apelar tudo para Deus e para a fé pode ser só uma espécie de fuga. Sua companhia, que aparenta ser protetora, tem origem de algum comportamento ou mesmo imaturidade pessoal. Há neste contexto seres contraditórios, que nessas ocasiões podem apreciar nossa presença e passam a acompanhar a nossa existência. Mas lembre-se, nem todo amor é sadio e nem toda amizade é equilibrada. Eles possuem uma presença energética densa e pesada. E seus médios, pastores e outros afins têm uma semelhança visível com eles. O que eles são está estampado na energia e no rosto de quem os representa. Quem já teve ou tem um nível de percepção desenvolvido pode perceber que a presença desse tipo de ser é mais denso e muito mais perceptível, enquanto o amparo tem seu nível mais sutil e de difícil detectação.
Portanto, fique atento. Sempre que tiver uma presença mais intensa, pode expressar que não possui muita evolutividade. ETs ou espíritos evoluídos dispensam qualquer forma de personalismo, não perdem energia com papo furado, nem ficam aparecendo em mídias para dar recadinhos ou aconselhamentos. A presença ensina, aprenda a olhar a postura de quem os recebe. Agentes da matriz possuem temperamento intransigente. O amparador não impõe sua vontade e nem a intransigência em suas deliberações. Fique atento aí se você perceber uma presença extrafísica que só quer dar ordens e forçar a barra em diversos aspectos, pois aparentemente há algo errado nisso. O guia cego normalmente é uma consciência que não sabe lidar com frustrações e ser contrariado. O amparador tem consciência que não é dono. O guia cego acha que é. O assediador quer doutrinar ou convencer somente com palavras e crença. Eles odeiam qualquer questionamento lógico e lúcido. O pensamento de guias cegos é tipicamente fechado e, se possível, fará tudo para doutrinar ou incultar suas próprias crenças e gostos. Esse processo remete a lavagens cerebrais de todas as categorias, justamente por fazer a cabeça semelhante ao realizado por seitas e grupos facciosos anti-universalistas. Eles fazem showzinhos mediúnicos, apresentam-se para grandes públicos para manter seus fiéis fascinados, coisa que nenhum amparador real faz, porque gasta suas energias para amparar a humanidade e o planeta, sempre de forma silenciosa. O partidarismo do guia cego não leva a uma expansão do pensamento, mas a um ofuscamento da verdade. No fundo, é um assediador disfarçado. O guia cego aparenta ajudar quando, na verdade, só piora a situação em que se envolve. Interessante também analisar que esses guias, por boa parte das pessoas, são recebidos gostosamente, como se fossem salvadores da pátria. Um professor que ensina errado e é contraditório pode ser chamado de professor? A rigor, a maioria dos guias cegos está mais para um assediador mesmo. Portanto, muita atenção se esse amparador exige algo para te ajudar. Ele tem nível ético duvidoso, é intransigente, extremamente emocional, gosta de bajulação, faz cobranças, quer convencer e assim por diante. Quem fala a verdade não precisa querer convencer ninguém. Também existem muitos seres extrafísicos ou meteiros que deliberadamente se transfiguram para enganar e zombar de quem dá créditos e ouvidos. Não basta, pessoal, ter paranormalidade ou sensibilidade, porque as relações pessoais necessitam de criticidade, seja qual for a dimensão em que se manifeste. Na espiritualidade, na vida física, também temos alguns exemplos aparentemente corriqueiros que podem expressar atitudes semelhantes aos assediadores extrafísicos, como, por exemplo, na agressividade, eles são agressores, ensinando sobre pacificação. Na docência, eles são feitos analfabetos, querendo ensinar a alfabetizar. No emagrecimento, são como obesos, querendo ensinar a emagrecer. Na espionagem, são espiões ensinando sobre privacidade. Na fidelidade, são prostitutos e prostitutas ensinando sobre fidelidade. Nas finanças, são pobres ensinando como ficar rico. No materialismo, são materialistas ensinando sobre espiritualidade. Na saúde, são feitos traficantes dando aula sobre saúde. Na sexualidade, são perversos dando aula de sexualidade. Na vingança, são vingativos ensinando sobre perdão. Ao que tudo indica, as falácias lógicas parecem acompanhar boa parte dos assediadores. Caso você aí identifique de acordo com a sua própria criticidade que você está sendo guiado por um assediador, também é preciso ter discernimento para saber agir. Nem sempre avacalhar mentalmente e emocionalmente pode ser o mais correto. Até mesmo para se afastar é preciso ter certa diplomacia. Estude, se aprofunde mais no assunto e não acredite em nada, experiencie. Ok? Esteja lúcido, porque nessa quinta dimensão
Nesta era de desperdicidade, não haverá mais líderes, nem gurus, nem salvadores. Cada um seguirá o seu próprio destino através do seu ser divino. Ok? Eu tenho uma pergunta do Gilson que eu deixei para responder no final. Ele me diz assim, o Gilson dos Santos: mas não é pelas obras que vemos quem é bom ou quem é mau? Nem sempre, né, amigo? O mal faz muitas vezes coisas boas para convencer que ele é correto. Eu vou citar mais uma vez o João de Deus, né? Que embora tivesse uma bela obra e fosse reconhecido mundialmente, caiu na armadilha do ego e da aliança com esses seres. Gratidão, pessoal. Se de alguma forma essa pauta foi esclarecedora para você, dá um like no canal. E vem comigo nessa jornada. Acorde, ainda há tempo. Vem comigo.